Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós iremos meditar um pouco do Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 10, onde vai contar a história de Zaqueu. Uma história bem conhecida, uma história bem falada, só que hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco nessa pessoa de Zaqueu, do que ele era antes de conhecer Jesus e do que ele se tornou depois que ele viu Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu diante, subiu ao sicômoro para ver quando ele passava por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de um cenário, nós estamos falando de um homem que ele se encontra numa cena com Jesus, de um homem rico chamado Zaqueu. Um homem que tinha todo o poder daquela época, todo o dinheiro que quisesse, um homem que tinha tudo que quisesse, tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, esse homem tinha. Então esse homem tinha ao redor dele amigos, esse homem tinha ao redor dele também familiares, esse homem tinha pessoas, sejam elas interessadas ou não, a todo momento ao redor dele. Ou seja, esse homem não era um homem sozinho. Zaqueu era um homem que tinha muito dinheiro, que também defraudou alguém, cobrava os impostos abusíssimos daquela época. Ele que mandava nos cobradores de impostos, era o chefe deles, na verdade. Mas só que um dia Zaqueu ele ouve falar que Jesus vai passar por ali. Zaqueu ele não era íntimo de Jesus. Zaqueu ele não conhecia a pessoa de Jesus. Mas eu não sei o que chega aos ouvidos de Zaqueu, mas aquilo que chega aos seus ouvidos foi capaz de fazer com que Zaqueu ficasse curioso para saber quem é este homem que vai passar. Quem é este que vai passar por aqui? Quem é este que está curando muitas pessoas? Que homem é este que está tão famoso, que todo mundo fala nele? Eu também quero conhecer este homem. Talvez Zaqueu ouviu falar de alguns milagres do Mestre. Talvez Zaqueu ouviu falar de algumas pessoas que foram curadas, foram libertadas por Jesus. E isso vai ativar no coração de Zaqueu o quê? Uma grande curiosidade, uma grande sede por Jesus. É o que acontece também na nossa vida. Talvez você vive de uma forma desordenada hoje, é entregue ao pecado, é entregue ao mundo, mas porém você é uma pessoa que tem dinheiro, não passa por necessidade, então você tem tudo o que você precisa, você compra, você come, você bebe, você faz o que você quiser, mas dentro de você há uma inquietação. Por quê? Por fora você tem dinheiro, mas dentro de você te falta algo, que é a presença de Cristo. Então Zaqueu ele se encontra nesse cenário. É um homem rico, é um homem poderoso, mas dentro dele falta algo, a ponto de ele ficar sabendo que Jesus vai passar por aquele local, e ele quer conhecer Jesus, ele quer conhecer este homem que vai passar, que todo mundo está falando dele. Isso também traria para nós nos dias de hoje uma curiosidade muito grande. Você imagina uma pessoa falar de um homem que está passando ao redor da cidade, de um homem que está curando toda a região, de um homem que está fazendo muitos milagres, prodígios, de um homem
que estão fazendo cegos enxergar, mudo falar, enfermos ser curados, de um homem que está fazendo pessoas ressuscitar. E quando nós também ficássemos sabendo que este homem ia passar por aqui, qual seria a nossa ação? De conhecer também este homem. Então Zaqueu, quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele tenta alcançar uma certa altura para ver Jesus, porém que Zaqueu é baixo, estatura baixa, não se sabe quantos metros que ele tinha, mas pelo que dá para ver, ele é uma estatura baixa, um cara baixo. Então quando ele vê a multidão comprimindo Jesus, eu imagino que Zaqueu tenta pular, dar alguns saltos para ver Jesus, ele não consegue ver, ele vai subir em cima de um pé, em cima de uma figueira. Para quê? Para ver Jesus. Ele quer conhecer Jesus, ele quer conhecer este homem. Então quando ele sobe a essa certa altura, ele olha para Jesus, os olhares de Jesus com o olhar de Zaqueu vai se cruzar um com o outro. Jesus ao olhar Zaqueu, Zaqueu ao olhar Jesus, Jesus vai falar o quê? Zaqueu, desce daí, é preciso que eu vá em tua casa. Jesus só falou isso para Zaqueu. Jesus não falou para Zaqueu: Zaqueu, renuncia os seus bens, Zaqueu, se converta à minha presença. Não, Jesus simplesmente falou: Zaqueu, desce daí, porque hoje é preciso que eu vá na sua casa. E quando Zaqueu desce da árvore, as pessoas que estão ao redor vão começar a murmurar e falar: mas por que ele vai na casa deste homem? Um pecador, um que cobra juros abusivos, um homem que era maldito, visto por todos ali. Ninguém gostava de Zaqueu, pelo tipo de pessoa, pelo caráter que ele carregava. Mas quando Jesus olha Zaqueu, ele não olha a sua baixa estatura, ele não olha por fora, ele olha o que? O coração daquele homem. Porque Zaqueu, ele tinha um coração sedento por Deus, porém que ele não sabia. Ele tinha um coração inquieto, que faltava algo dentro dele. Ele tinha dinheiro, mas por dentro faltava uma paz que nem Zaqueu sabia qual era a paz. Era a presença de Jesus Cristo. Então quando Jesus vê aquela sede daquele homem, tentando ver ele passar, Jesus vai pegar Zaqueu, vai entrar em sua casa. E quando Zaqueu recebe, o que Zaqueu vai falar? Senhor, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Eu vou devolver tudo aquilo que eu cobrei de alto das pessoas. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ou seja, Jesus não pediu isso para Zaqueu, mas só que Zaqueu, olhando nos olhos de Jesus, Zaqueu vai saber muito bem o que é preciso para permanecer na presença do Mestre. Que é o que? Desapegar. Que é o que? Se deixar largar o que te levava a pecar. E o que levava Zaqueu a pecar era o dinheiro, era a ganância. E quando ele se coloca na presença de Jesus, que Jesus entra na casa dele, ele entende que ele precisa mudar de vida. Muitas das vezes Deus, ele não vai falar nada conosco. Muitas das vezes Deus vai precisar que simplesmente os seus olhares se troquem um com o outro. Simplesmente ele vai te olhar, e ele te olhando, você vai saber muito bem o que você precisa fazer. Zaqueu soube o que fazer. E quando Zaqueu soube o que fazer, o mestre entra na sua casa. O povo que comprime Jesus, o povo começa a reclamar, começa a murmurar, e Jesus vai falar: olha, eu não vim para os santos, eu não vim para os salvos, eu vim para os pecadores arrependidos. Eu vim procurar o que estava perdido. E Jesus ali salva aquele homem, salva a sua casa, salva a sua vida, salva a sua alma. Então nós olhamos essa pessoa de Zaqueu, que era ganancioso, que gostava de dinheiro, riqueza. Ao mesmo tempo nós olhamos que Zaqueu, ele tinha uma inquietação na alma, que era ter a presença do Mestre. E quando ele tem a presença do Mestre, ele vê que ele não precisa mais daquela riqueza, que ele não precisa mais viver aqueles bens daquela maneira. Ou seja, Zaqueu faz aquilo que Paulo fala: a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me alcançou, a tua graça alcançou a minha casa, alcançou a minha vida. E nós também devíamos olhar dessa maneira como Zaqueu olha para Jesus, aonde nós somos apegados no mundo, na ganância, no pecado.
E nós nos preocupamos em falar o quê? Mas como Jesus vai querer entrar na minha casa, ou seja, vai querer entrar em mim? Como o Espírito Santo vai querer morar dentro de mim, sendo que eu sou uma pessoa pecadora? E Jesus no final do Evangelho fala: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, nós temos que confiar no Mestre como Zaqueu confiou. É encontrar com Jesus e mudar de vida, é encontrar com Jesus e largar aquilo que te leva a pecar, aquilo que te leva à desonestidade, aquilo que te leva à ganância, ao luxo. E quando Zaqueu se encontra com Jesus, Jesus fala: Zaqueu, desce daí. Zaqueu desce depressa. Eu imagino Zaqueu descendo daquela árvore, a multidão abrindo o caminho, e Zaqueu passando, se lançando a Jesus Cristo, e Jesus falando com Zaqueu: eu vou entrar na sua casa hoje, é preciso que eu entre na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa: é preciso deixar Jesus entrar na nossa casa, é preciso deixar Jesus entrar na nossa vida, porque com apenas um olhar nós vamos saber o que nós precisamos abandonar hoje para viver na tua presença, na tua graça. Então deixe Jesus entrar na sua casa. Jesus, ele quer entrar na nossa vida, mas muitas vezes nós barramos Jesus, porque Zaqueu poderia ter falado muito bem assim: não, mestre, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de mais nada, não precisa ir lá em casa, porque eu sei da sua fama, eu sei como o Senhor é, eu sei aonde o Senhor toca, aonde o Senhor anda, o Senhor cura, o Senhor liberta, eu não quero essa libertação. Mas não, Zaqueu faz diferente. Jesus nem pede, já Zaqueu já fala: Senhor, eu vou abandonar os meus bens, eu vou devolver a quem eu prejudiquei, eu vou dividir os meus bens com as pessoas, porque ele entende que a salvação entrou em sua casa, e ele entende, se ele continuar com aquele dinheiro, ele viria se afastar de Jesus. Então Zaqueu, ele preenche a sua alma. Aquilo que o dinheiro não dava, Jesus deu. Aquilo que o luxo não dava, a presença de Deus deu. Aquela paz que o dinheiro não poderia comprar, aquela paz que sempre ele tinha dinheiro, sempre ele queria mais, mas ele nunca se sentia satisfeito, Jesus entregou para ele. É por isso que ele larga as coisas. Então, se nós entendermos também essa passagem, se nós entendermos dessa maneira, e se colocarmos da presença de Jesus como Zaqueu colocasse, nós seríamos diferentes. Zaqueu poderia muito bem ter falado: eu não vou até o mestre porque eu não consigo te enxergar, eu não vou até Jesus, tem muitas pessoas te exprimem, eu não consigo te ver, então eu não vou dar o trabalho de ir. Mas não, Zaqueu, ele acha uma estratégia, um modo de ver Jesus. E qual o modo de ver Jesus? Subir no pé de uma figueira, subir numa árvore para ver o mestre. E quando ele bate o olho no mestre, e Jesus bate o olho nele, ele entende que ele encontrou a sua verdadeira felicidade, que é o quê? A presença de Deus. É a presença de Deus que nos enche, é a presença do Pai que nos completa, é a presença do Espírito Santo que toma conta da nossa vida, que mata a nossa sede que nós precisamos. Não é o dinheiro, não é a riqueza que você tem. Nós podemos ser pessoas milionárias, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nós não teremos paz interior, nós não teremos paz na nossa casa. Então, que nós possamos compreender e pedir hoje a Deus de ser também como Zaqueu, um homem que não olha a dificuldade de chegar ao mestre, um homem que quebrou as barreiras para enxergar Jesus, um homem que teve a capacidade de sair de casa, de sair do meio do seu dinheiro e subir numa árvore para enxergar o mestre, porque a multidão não deixava. E mesmo tempo, quando ele descia da árvore, as pessoas murmuravam com Jesus. Eu imagino Zaqueu ouvindo as pessoas falar: como pode Jesus comer na casa deste homem? Como pode Jesus entrar na casa deste homem, pecador, miserável? E ele não deu ouvido ao povo, ele fez diferente. Senhor, eu vou doar os meus bens, aquele que eu prejudiquei, eu vou devolver. Aquelas pessoas que precisam de dinheiro, eu vou dar o dinheiro para elas, porque eu entendi que a felicidade está em ti e não no meu dinheiro. Então, que nós possamos entender isso também hoje, que a felicidade está em servir a Cristo, em viver com Cristo. Não é no mundo, não é no pecado, não é no dinheiro. Que Deus possa abençoar
cada um de vocês.